Boa noite, mais uma vez, no nosso encontro semanal, e nós vamos falar de fé. Vamos falar de fé, mais uma vez. Esse canal é despretensioso, a ideia surgiu entre amigos, a gente discutir um pouquinho sobre esse tema aí, tão rico e tão libertador, né, que é a fé. Hoje o tema é por que Jesus falava por parábolas. Antes disso, eu queria comentar aqui. Outro dia estava conversando com uma pessoa muito conhecida minha e que em 5 minutos reclamou de 50 coisas, né? E aí eu lembrei de um ensinamento aí, anônimo, que dizia o seguinte: experimenta ficar sem daquilo que você reclama. Experimenta. Então vamos lá. Você reclama do pai e da mãe? Experimenta ficar sem o pai e sem a mãe. Você reclama do irmão? Experimenta ficar sem o irmão. Você reclama da esposa? Experimenta ficar sem a esposa. Você reclama do filho? Experimenta ficar sem o filho. Você reclama da comida? Experimenta ficar sem a comida. Você às vezes reclama até que a água está com gosto diferente? Experimenta ficar sem a água. Então, tudo aquilo que você reclama, na hora que você for reclamar, você faz aí uma reflexão se você não tivesse aquilo que você está reclamando. Então, vale aí um ensinamento, né, na abertura aqui da nosso bate-papo, que, de novo, né, esse canal aqui, o objetivo é a gente trocar ideias e a gente enriquecer o nosso conhecimento entre nós. E peço também para vocês fazerem comentários, tá? Mandarem comentários para a gente aqui, sugestões de assuntos e temas para nós, que nós iremos debater, né? Sempre vai ser uma live curta, de no máximo 30 minutos, e espero que seja producente para nós todos, né? E não tem nenhuma pretensão, não tem pretensão de ter 1000 seguidores, não tem pretensão de ganhar dinheiro, não tem pretensão de absolutamente nada. Apenas a gente conversar, compartilhar e a gente crescer juntos aí nesse tema que é bastante desafiador e que muitos abandonam, até por ser tão desafiador. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é por que Jesus falava por parábolas, né? Então, uma parábola, na verdade, ela é uma forma de expressão onde você fala uma coisa tentando transmitir indiretamente outra coisa, né? Então, ela tem uma simbologia por trás. Então, quando alguém fala em parábolas, quando Jesus falava em parábolas, na verdade ele estava tentando transmitir uma mensagem indireta, né, no assunto. Então, a gente tem muito livro sobre isso, sobre as parábolas de Jesus, tem muitos livros. Inclusive eu indico um aqui, ó, que é esse aqui, ó, As Parábolas de Jesus, John MacArthur, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, é um livro bastante rico. Mas a gente não precisa ir nesse livro para a gente aprender, não. Lá no nosso livro de sobrevivência, a gente tem bastante coisa sobre isso. Inclusive, uma passagem onde Jesus explica por que ele fala em parábolas, né? Então, a parábola, ela sempre tem um significado por trás, né? Sempre tem alguma coisa. Se falar direto, se os caras falar de teologia diretamente, às vezes o assunto fica extremamente difícil de ser entendido. Se você usar parábolas que Jesus fazia, inclusive com o dia a dia da época, seria mais fácil das pessoas entenderem, mas escutarem e talvez não compreender, que também não é simples de compreender
qual que é a mensagem indireta da parábola. Não é fácil. Precisa estudar, precisa ter vontade. É disso que nós vamos falar hoje. Eu separei aqui, no Evangelho de Mateus 13, de 1 a 23. Quem quiser depois pega a Bíblia lá e lê. São 23 versículos, esse capítulo 13 de Mateus, que tem tudo ali, explica tudo, né? Por que ele falava em parábolas, etc. Tal. Mas eu queria primeiro começar falando sobre quem é Mateus. Né? Quem é Mateus? Então, Mateus é um dos 4 evangelhos que tem no Novo Testamento. Tem Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Voltando a falar sobre isso. E Mateus é um dos evangelhos. Mateus, ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Ele era odiado pelo povo judeu. Ele era odiado. Por quê? Porque ele cobrava impostos para dar para Roma. Né? Então era um cara impiedoso, né? Cobrava as coisas e tal. E Mateus, ele, depois de ver um milagre de Jesus lá de um paralítico ser curado, ele ficou muito impressionado. Muito impressionado. E aí Jesus chamou ele para segui-lo. Para segui-lo. E Mateus foi seguir Jesus, mesmo seja um publicano. Então, daí já vale uma reflexão, né? Jesus chamou um publicano, que era odiado, para segui-lo, né? Então, Mateus foi ser seu discípulo. O que é discípulo? Discípulo é um seguidor. Um seguidor. Né? Fala, mas Mateus não era um apóstolo? Existe uma diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é um seguidor. Conforme Jesus foi caminhando, fazendo os milagres, ensinando, falando, passando a doutrina da Boa Nova, que era bastante inovadora em relação à doutrina judaica da época, porque na época nós tínhamos lá os fariseus, né? Os saduceus e os zelotes, 3 tipos de judeus ali, praticamente. E os fariseus eram, os saduceus eram os guardadores da lei. Eles pegavam lá o Pentateuco, 5 livros do Velho Testamento, eles guardavam aquela lei lá, lipsis literis, do jeito que estava escrito. Os fariseus, eles além de seguirem a lei, eles criaram leis orais, né? Leis de costumes. Então criaram o Shabá, guardar o sábado com um monte de regras, não pode trabalhar, não pode colher uma batata, não pode fazer isso. Todas as leis orais não estão escritas no Velho Testamento. E os fariseus eram os que detinham o poder sacerdotal, em verdade. Na verdade, o povo judeu, os sacerdotes, eles vinham de uma linhagem, né, uma das 12 tribos judaicas. Mas os fariseus, eles acabavam até com dinheiro comprando a posição de sacerdote, etc. Tal. Então, o que acontece? Depois nós temos os zelotes. Os zelotes eram rebeldes, eram os judeus rebeldes. Eles queriam derrubar Roma. Queriam derrubar Roma a qualquer custo. Vale depois um dia a gente conversar sobre isso, porque sou a história de Judas, né? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um zelote, né? Por que Judas entregou Jesus? Vale um papo numa outra live aí, né? Que é bastante interessante. E aí, o Mateus, ele era um publicano, odiado, etc. Foi ser. Ele foi ser. Entrou aqui uma tela aqui perdida aqui no meio. Ele foi aqui ser. Então, um discípulo de Jesus. Vocês sabem que depois Jesus escolheu os apóstolos. E o que significa apóstolo em hebraico? Apóstolo em hebraico significa missionário. É aquele que ia largar a sua vida e dedicar a passar a palavra de Deus. Então, na verdade, um apóstolo é um missionário. Ele tem uma missão. Então, Jesus, em algum momento, entre milhares e milhares de discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, onde Mateus era um deles. Né?
Só para a gente entender o contexto. Jesus começou a falar a palavra de uma forma sem parábolas. Ele falava a palavra de outras formas. E foi construindo esse número de seguidores enormes. Um dia, em algum momento, quando ele tinha milhares e milhares de seguidores, ele até percebendo no contexto ali, primeiro que ele não podia falar a doutrina de uma forma muito aberta. Ou porque as pessoas não iam entender, ou porque os fariseus iam buscar minúcias para condená-lo, né? Então ele começa a falar por parábolas. E aí ele leva as palavras. Em algum momento que ele está lá com milhares, ele sabe, eu sei que muitos não têm fé, não vão seguir a palavra. Muitos. Então ele fala em parábolas. Com qual motivo? Para que aqueles que fossem buscar o entendimento da parábola seriam aqueles que realmente têm fé. Aqueles que ouviam superficialmente a palavra eram aqueles que não tinham fé. Então ele tinha uma multidão, isso nessa passagem de Mateus aí, 13, 1 a 23, ele fala a parábola do semeador. Ele fala que o semeador saiu a semear, né? Óbvio, né, que ele saiu para semear. E ele joga a semente, e a primeira semente ela é levada pelo vento, vai embora. Depois o semeador, ele joga a semente, ela cai num solo pedregoso, onde ela fica ali, começa a brotar, mas ela cria raízes muito fracas e não sobrevive. Depois o semeador, ele joga a semente num terreno de espinhos. E a semente cresce e os espinhos sufocam essa planta que está nascendo. E depois ele joga a semente num solo fértil. E esse solo fértil brota e dá frutos, e dá árvores, e cresce e produz. Então ele conta essa parábola para aquele povo ali. Primeiro a gente tem que parar para pensar o seguinte sobre essa parábola. Ele fala o semeador. O semeador singular, não é em plural. Ele não falou os semeadores. Ele falou o semeador. Depois ele joga a semente. Ele não disse a semente que caiu em cada campo, em cada lugar, eram sementes diferentes. Não, é a mesma semente. É uma única semente, um tipo único de semente. O que difere é o tipo do solo, aonde caiu a semente, né? Então, quando você pega essa parábola, você começa a desmiuçar e começa a entender que a mensagem subliminar ali era o semeador, a semente, os diferentes tipos de solo. Então, após ele falar essa parábola, os apóstolos, seguidores de Jesus, perguntam por que você fala em parábolas? E ele fala, a muito será dado, quem quiser, mais vai receber. E a quem não quiser, até aquele pouco vai ser tirado. O que ele quis dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, muitos estavam ali. Muitos ouviram, mas não escutaram. Muitos viram, mas não enxergaram o significado. Simplesmente estavam ali, talvez para ver os milagres, né? Para ver aquele lado mais material, superficial, mais misterioso, mas não procuraram. E quando Jesus fala para os apóstolos, eles perguntaram, o que significa essa parábola? Quando ele explica, ele está dizendo para vocês vão receber, porque vocês procuram. Ou seja, eles procuraram o significado. Eles também não entenderam 100% do que queria dizer. Mas eles procuraram o significado, né? Então, a parábola, essa passagem é muito rica, porque ela fala muito sobre o significado da fé.
E aí ele fala o seguinte: quando a semente caiu e foi levada ao vento, é aquele cara que escutou, 2 segundos depois ele nem lembra mais, nem quer saber mais, e foi embora a mensagem, perdeu a mensagem. Quando ela caiu no solo pedregoso e começa a crescer a raiz, ele até sente uma alegria de ter recebido aquela mensagem, mas aos poucos ele passa por uma tribulação, por um sofrimento, por um problema de família, por uma doença, e não vai florescer. Não tem a raiz não se aprofundou para isso. E aquele que nasceu entre os espinhos, a semente caiu nos espinhos, nós estamos falando que o semeador quem é? O semeador é a palavra. O semeador é a palavra de Deus, a palavra de que Jesus passou. Quando ela caiu nos espinhos, e o espinho sufocou. O que significa isso? O materialismo, as coisas do mundo, sufocaram a fé da pessoa. E ela acabou entregando a sua fé, abdicando da sua fé. E ela foi sufocada pelos espinhos. Essa explicação que eu estou falando aqui está nessa passagem aí, tá? Não com as mesmas palavras que eu estou falando aqui, obviamente, mas desse jeito. E aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve, entende, se não entende, pergunta, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Ele multiplica o seu conhecimento, a sua fé. Então, se eu tenho uma fé e eu consigo multiplicar com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com meus primos, com meus tios, com meu vizinho, com meus amigos, eu estou multiplicando esse fruto que nasceu em terra produtiva. Então, na verdade, ele fala sobre isso, né? Pergunta, por que você fala em parábolas? Ele responde, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ele fala isso, Jesus fala isso. Porque eles não queriam entender. Eles não queriam buscar o real significado do que estava se falando ali. Então, as parábolas elas foram todas construídas. A gente tem aí no Novo Testamento em torno de 40 parábolas. 40 parábolas. Cada uma tem parábolas que tem 2 versículos, tão curtas, tão pequenas, né? Então, essas parábolas são riquíssimas para nosso estudo, para nosso engrandecimento. Tem uma parábola que chama a parábola do fariseu e do publicano. Já que eu falei no começo sobre os fariseus e sobre o publicano, eu não tenho aqui escrito, aqui não sei, tem que procurar aqui. Mas eu vou falar aqui no improviso, né? O fariseu, ele foi Estava um fariseu e um publicano dentro do templo. Os dois foram orar lá. E o fariseu, ele começa a orar dizendo, ó Deus, como você é bom para mim. Eu sou pagador dos dízimos, eu respeito a lei, eu sigo o Torá, sigo as palavras de Deus, eu sou muito bom com os meus companheiros, trato bem a minha família. Graças a Deus, Senhor, que eu não sou igual aquele publicano lá, que é um impuro, que é um cara sem fé, que é um cara que não é merecedor, não segue 100% as nossas leis. Terminando de falar, quem fala agora é o publicano. E o publicano fala o seguinte, nem ergueu a cabeça, ficou olhando para o chão, ouvindo tudo isso, olhando para o chão, e ele fala, Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Deus diz, a esse segundo será glorificado. Porque aqueles que se exaltam, um dia serão humilhados.
E aqueles que se humilham, um dia serão exaltados. É muito lindo isso tudo. Tentem procurar entender, tentem procurar pesquisar. É muito rico. Fico até emocionado, porque eu acho muito lindo isso, porque aquele que se humilhou, um dia vai ser exaltado. E aquele que se exaltou, se colocou no trono, já ganhei o trono de Deus, eu sou foda, desculpa, eu sou bonzão, bonitão. Um dia ele vai ser humilhado. Então é essa a mensagem de hoje. Eu fico muito feliz aí do pessoal que acompanha, que assiste as lives, e espero de coração aqui que vocês mandem sugestões para a gente debater mais temas. O tema é muito rico e muito profundo, e eu sempre vou querer abordar de uma forma muito simples, com algum conhecimento que eu adquiri, mas eu quero que todos participem, que sejam felizes. Graça e paz. Semana que vem nós falaremos de outro tema. Até mais.